Há feridas que não sangram por fora, mas escorrem por dentro dia após dia. A traição é uma delas. Talvez você esteja ouvindo essa oração agora porque alguém em quem confiou profundamente virou as costas. Talvez tenha sido alguém da sua casa, alguém que conhecia suas vulnerabilidades, alguém que você jamais imaginaria ver contra você. E agora, o peso do silêncio, o barulho das lembranças e a confusão das perguntas não respondidas estão te esmagando por dentro. Você já se perguntou: por que comigo? Por que agora? Por que essa pessoa? O Salmo 109 não é um texto suave. Ele é um clamor ardente de alguém que se sentiu completamente traído e injustiçado. Um salmo onde Davi não esconde sua dor, sua revolta, seu desejo por justiça. E talvez hoje, mais do que qualquer palavra doce ou encorajadora, o que você precisa é saber que até a sua dor mais amarga pode ser dita diante de Deus. Essa não é uma oração de conforto imediato. É uma oração de confronto. É para quem está no chão se perguntando se Deus realmente está vendo tudo o que aconteceu. E a resposta é sim. Ele viu, ele vê e ele julga. O Salmo 109 começa dizendo: Ó Deus do meu louvor, não te cales, pois contra mim se tem aberto a boca do ímpio e a boca fraudulenta. Com língua mentirosa falam contra mim. Quem já foi ferido por palavras sabe o quanto elas podem perfurar mais que lanças. Davi foi perseguido, caluniado, difamado por quem um dia esteve ao seu lado. Mas ele não se calou diante disso. Ele orou, ele clamou, ele rasgou seu coração diante do justo juiz. Você talvez esteja tentando guardar tudo para dentro, tentando ser forte, tentando seguir como se não tivesse sido profundamente atingido. Mas a verdade é que existe uma justiça que vem do céu. E ela começa quando você entrega sua dor ao único que pode julgar com perfeição. Este salmo não é um grito de vingança carnal. É um apelo espiritual. Davi não foi atrás do inimigo. Ele foi até Deus. Ele sabia que tentar fazer justiça com as próprias mãos poderia custar sua integridade, sua paz, sua alma. E é isso que você precisa ouvir hoje. Deus está mais comprometido com sua cura do que com sua vingança. Muitas vezes, achamos que Deus só ouve as orações mansas, equilibradas, polidas. Mas a Bíblia mostra o contrário. Ele ouve o clamor sincero, mesmo que esteja envolto em lágrimas, raiva ou confusão. E se hoje sua oração sair entre soluços e suspiros de dor, não se preocupe. Ele vai ouvir. O céu vai se mover, mas não no seu tempo. No tempo certo. Talvez sua confiança foi destruída. Você não consegue mais olhar nos olhos das pessoas sem se perguntar quem é verdadeiro e quem está fingindo. Talvez você está convivendo com quem te feriu. Pior ainda, talvez você ainda ama quem te traiu. E a dor maior não está na lembrança do que aconteceu, mas na ausência de explicações. Deus não precisa que você entenda tudo. Ele precisa que você confie, mesmo sem entender. É isso que o Salmo 109 nos ensina. Há um Deus que pesa os corações, que examina intenções, que vê o que foi feito no oculto, nas sombras, nas conversas escondidas, nas ações que ninguém mais testemunhou. E esse Deus diz: a vingança pertence a mim. Essa oração de hoje é para quem quer entregar a espada, para quem quer parar de lutar contra pessoas e começar a lutar em oração. É para quem já entendeu que nenhuma conversa, nenhum confronto, nenhum desabafo vai trazer a verdadeira justiça. Só Deus pode fazer isso. O Salmo 109 termina com esperança. Sim, depois de tantos versos pesados, há uma virada. Pois ele se porá à direita do pobre, para o livrar dos que condenam a sua alma. Isso é o que Deus faz. Ele se coloca ao seu lado quando todos te deixaram. Ele te livra quando as palavras e os atos maldosos quase destruíram sua fé. Ele se levanta por você quando você não tem mais forças para se levantar sozinho. Mas atenção, essa oração vai te confrontar, vai mexer com camadas profundas da sua alma. Talvez você precise chorar, se lembrar, perdoar, ou até admitir que está guardando ódio. Mas tudo isso precisa vir à tona, porque a cura não chega enquanto você esconde a dor. Hoje, você vai clamar com o Salmo 109. Vai rasgar sua alma diante de Deus.
e vai pedir que Ele intervenha, não apenas na situação, mas dentro de você. Agora respire fundo. O céu está prestes a ouvir o que talvez ninguém mais ouviu. Sua dor, sua história, sua verdade, tudo isso será apresentado ao trono, e Deus não vai ignorar. Senhor, eu me aproximo de Ti não como alguém que sabe o que fazer, mas como alguém que já tentou de tudo e ainda assim está quebrado. Eu venho com meu coração em pedaços, com minha alma cansada, com o gosto amargo da traição preso no fundo da minha garganta. Eu não sei como prosseguir, eu não sei como continuar confiando, e às vezes eu nem sei se consigo mais orar com fé, mas mesmo assim estou aqui. Deus, por que é tão difícil entender que as pessoas que mais amamos são as que mais podem nos ferir? Por que alguém que eu acolhi, que eu defendi, que eu tratei com verdade, me devolveu palavras mentirosas, atitudes frias e desprezo? Não é só a dor do que foi feito, é o que ficou depois. A desconfiança, o medo de recomeçar, o receio de amar de novo, de confiar em outros, até de confiar em mim. Eu tento esconder isso dos outros. Sorrio, trabalho, interajo. Mas por dentro, essa ferida ainda sangra. E eu me pergunto, o que foi que eu fiz para merecer isso? E aí vem a vergonha. Porque parece que o mundo continua girando, que todo mundo seguiu em frente, menos eu. Parece que só eu fiquei preso nessa dor. Senhor, essa traição me fez duvidar até de quem eu sou. E em alguns dias, eu até duvidei do teu amor. Porque se tu me amas, como deixaste isso acontecer? Se tu me conheces, por que permitiste que eu fosse enganado, usado, manipulado, traído? E a resposta ainda não veio, mas hoje eu entendo. O Senhor nunca prometeu que eu não seria ferido, mas prometeu que nunca me deixaria sozinho na ferida. Deus, eu olho para o Salmo 109 e vejo que Davi também gritou, também sofreu, também se revoltou, e ele era o homem segundo o teu coração. Então hoje eu decido não esconder minha dor diante de ti. Eu coloco ela diante do teu altar. Eu te apresento o meu nome manchado, minha dignidade ferida, meus pensamentos confusos. Eu coloco tudo, sem filtro, diante de ti. E sabe o que mais, Senhor? Às vezes eu também tenho pensamentos errados. Às vezes eu quis ver o outro sofrer o que eu sofri. Às vezes eu desejei que ele ou ela sentisse a dor que me causou. Eu pensei em como seria se aquela pessoa fosse exposta, envergonhada, punida. Mas eu sei que isso não vem de ti. Por isso hoje eu oro. Tira de mim esse desejo de vingança. Tira de mim esse fogo que queima a alma, que consome minha paz. Eu não quero carregar o veneno que me deram. Senhor, me ajuda a entender que perdoar não é esquecer, que confiar de novo não é negar o que aconteceu. Me ajuda a colocar limites, a ser sábio, a não me tornar frio por causa da frieza que recebi. Me ensina a olhar nos olhos de quem me feriu sem me sentir menor. Me ensina a me proteger sem me trancar, a me curar sem me endurecer. Hoje, eu clamo não apenas por justiça, eu clamo por cura, porque o que fizeram comigo já passou, mas o que ficou em mim ainda me machuca. Eu quero te entregar não só o acontecimento, mas também as consequências dele, a minha dificuldade de confiar, o medo de novos relacionamentos, a insegurança que me paralisa, a voz na minha mente que me chama de tolo, de ingênuo, de fraco. Senhor, eu não sou fraco por ter amado. Eu não sou fraco por ter confiado. Eu não sou fraco por ter acreditado. E se a traição me encontrou, não foi porque eu merecia, mas porque o mal é real. E o inimigo usa até os mais próximos para tentar nos destruir. Mas eu escolho não me tornar parte desse ciclo. Eu escolho te seguir, mesmo ferido. Eu escolho continuar acreditando, mesmo com medo. Eu escolho andar contigo, mesmo quando meus passos doem. Pai, essa oração não é uma poesia, é um grito. Um clamor de quem ainda está tentando entender porque o coração pode doer tanto sem sangrar por fora. E se o Senhor me ouve agora, e eu creio que ouve, então começa algo novo dentro de mim. Começa o processo que me devolve a paz.
Mostra-me que minha história não termina no capítulo da traição, porque se o Salmo 109 começa com dor, ele termina com esperança. Senhor, me ajuda a acreditar que a justiça virá, que o Senhor não esquece. Que o Senhor pesa cada palavra mentirosa, cada gesto cruel, cada engano sutil, mas também me ensina que eu não preciso ver tudo para confiar em Ti. Ensina-me a descansar, mesmo quando o outro parece seguir impune, porque quem está debaixo da Tua mão nunca estará esquecido. Essa dor não vai definir quem eu sou. Essa mágoa não vai dirigir minha vida. E essa pessoa que me traiu, ela não terá o poder de me afastar de Ti. Agora, me prepara para algo mais profundo, porque sei que o próximo passo não é apenas chorar, é orar com fé por áreas que essa traição afetou. Minha família, minha saúde emocional, minha vida profissional. Senhor, me encontra agora nesse lugar de fragilidade e não me deixa sair desse momento sem Te sentir. Senhor meu Deus, agora que minha alma já expôs suas dores mais íntimas diante de Ti, eu me volto às áreas da minha vida que foram diretamente atingidas por essa ferida. Porque a traição nunca é isolada. Ela se espalha como uma sombra, contaminando lugares que nem estavam envolvidos. E por isso eu clamo: visita minha casa, meu corpo, minha rotina, e cura o que essa dor silenciosamente corrompeu. Começo pela minha família. Deus, às vezes a dor me deixou tão fechado que até os que mais me amam sentiram minha distância. Me perdoa se por causa de uma pessoa que me feriu, eu acabei levantando muros contra todos. Perdoa se meus filhos, meus pais, meu cônjuge ou amigos pagaram o preço de uma frustração que nem era deles. A verdade é que eu me protegi tanto que, sem perceber, machuquei quem não tinha culpa. Pai, entra na minha casa. Restaura o ambiente familiar. Tira esse clima pesado, essa falta de diálogo, essa ausência emocional. Restaura a confiança onde ela se perdeu e me dá sabedoria para reconstruir pontes, mesmo que o que foi quebrado pareça irreparável. Tira de mim esse olhar desconfiado, essa postura defensiva, esse coração que espera sempre o pior, porque eu não quero transmitir aos meus o peso de um coração ferido. Quero ser canal de paz, não de repetição da dor. Agora, Deus, eu oro pela minha saúde, porque a dor da traição não afeta apenas os sentimentos, ela adoece o corpo. Há noites que não durmo. Há dias em que o cansaço me vence antes mesmo de levantar. Minha mente tem carregado um fardo tão pesado que até meu corpo sente. Dores sem causa, fadiga sem explicação, aperto no peito, angústia constante. E o Senhor sabe o quanto isso tem me desgastado. Jesus, eu te peço, entra no meu corpo com tua cura. Restaura meu sono, acalma minha mente, fortalece meu sistema imunológico, tira toda a inflamação causada por estresse, limpa meu organismo de tudo que a alma acumulou. Eu rejeito agora toda enfermidade emocional que quer se transformar em doença física. Minha saúde foi comprada na cruz. E mesmo que meu coração esteja ferido, meu corpo não será refém da dor. Agora, Pai, oro também pelo meu trabalho, porque essa traição me afetou tanto que até minha produtividade foi atingida. Fico distraído, sem foco, sem motivação. Às vezes, questiono minha capacidade. Será que sou bom o bastante? Será que as críticas foram verdade? Será que fui enganado porque sou fraco? Senhor, hoje eu me aproprio da Tua verdade. Eu sou filho, eu sou chamado, eu sou capaz. Me ajuda a retomar meu lugar com dignidade, com sabedoria e com coragem. Se essa traição envolveu o ambiente profissional, se fui prejudicado, boicotado, desvalorizado, então eu clamo, manifesta Tua justiça. Levanta pessoas que enxerguem meu valor. Abre portas que ninguém possa fechar. Muda cenários que pareciam perdidos e, acima de tudo, protege meu nome, porque a honra que o Senhor dá, nenhum homem pode destruir. Deus, em cada uma dessas áreas, família, saúde, trabalho, eu declaro, a dor não vai ditar meu destino, a traição não será a lápide da minha história, a voz do inimigo não será a última palavra sobre mim. O que foi feito contra mim será usado a meu favor.
porque o Senhor é especialista em transformar feridas em testemunhos. Me ajuda, Pai, a discernir o que é processo e o que é ataque. Me dá equilíbrio para não agir por impulso. Me ensina a reagir no espírito e não na carne. E se for necessário me afastar de pessoas, que eu faça isso com paz. Se for necessário perdoar, que eu perdoe com profundidade, mas que em tudo eu não perca a tua direção. Espírito Santo, vem agora e cobre cada área da minha vida com tua presença. Que onde houve escuridão haja luz, onde houve traição haja fidelidade, onde houve perda haja restituição, onde houve vergonha haja dupla honra. Eu não quero apenas sobreviver a isso, eu quero florescer mesmo depois disso. Senhor, me mostra que essa dor, apesar de tudo, foi permitida com um propósito maior. Que no fim dessa história eu esteja mais forte, mais sensível à tua voz, mais preparado para cumprir meu chamado. E que essa experiência um dia sirva para consolar outros. Porque sei que o Senhor não desperdiça dor. Agora, meu Deus, já me sinto mais preparado para te ouvir de forma clara. Porque sei que o maior milagre não é ver quem me feriu pagando por isso. O maior milagre é eu sair dessa guerra com meu coração inteiro. E sei que isso só é possível com o teu toque. Você chegou até aqui, ouviu, orou, chorou, abriu feridas diante de Deus que talvez estavam escondidas há anos. Mas agora, a pergunta que ecoa não é se Deus ouviu, é se você vai obedecer. Porque sim, Ele ouviu cada palavra, viu cada lágrima, sentiu cada parte do seu coração que se partiu em silêncio. Mas o céu não responde apenas com consolo. O céu também exige decisão. Porque não há cura sem verdade. Não há restauração sem renúncia. E não há vitória sem atitude. Talvez hoje você tenha orado, mas ainda viva como quem desistiu. Anda pela casa como se nada tivesse mais sentido. Frequenta lugares, faz o que precisa fazer, mas por dentro já se considera emocionalmente morto. E é aí que Deus entra. Não com um toque mágico, mas com uma exigência espiritual. Levante-se, não no seu tempo, não quando se sentir forte, mas agora. Porque a sua vitória depende de uma escolha que você ainda não fez. Você vai continuar alimentando a mágoa ou vai deixar Deus transformar essa dor em missão? Você pode continuar revivendo essa traição a cada pensamento, a cada noite mal dormida, a cada conversa interna. Ou pode deixar Deus escrever uma nova página. Não será uma página de esquecimento, será de superação. Não será uma página de vingança, será de ressignificação. Você decide. E agora, uma verdade dura. Deus ouviu. Mas será que você está disposto a obedecer? Obedecer ao chamado de perdoar, não por merecimento do outro, mas por libertação sua. Obedecer à voz que diz: saia do lugar onde a dor virou moradia. Obedecer ao comando que grita: chega de viver como se sua identidade tivesse sido roubada por alguém que te feriu. Essa é a hora. Essa é a oração. Mas será que será apenas mais uma? Então me permita perguntar sem rodeios, com o peso da verdade que transforma. Você vai apenas ouvir mais uma oração? Ou, finalmente, viver como alguém que acredita? Porque enquanto você não se posicionar, a dor vai continuar dominando seus passos. O passado vai continuar moldando suas escolhas. E a traição, mesmo tendo acontecido uma vez, vai te trair todos os dias, enquanto você se recusar a deixá-la ir. Talvez essa oração não te deu alívio. Talvez ela te deu desconforto. Um incômodo que faz o coração bater mais forte, a mente ficar inquieta, a alma se perguntar: e agora? Agora é a sua vez. E se você ainda está aqui, se chegou até o fim dessa oração, é porque Deus ainda não desistiu de você. Ele te trouxe até aqui porque tem algo que precisa mudar hoje. E essa mudança não começa no outro, começa em você. Então eu te convido, respire fundo. Fique em silêncio por alguns segundos. Feche os olhos se puder. E diga com sinceridade: Senhor, me ajuda a obedecer. Se isso foi verdade para você, escreva nos comentários: eu decido deixar a dor
e seguir com Deus. Escreva isso não por mim, mas como um ato público, um marco espiritual, uma ruptura com tudo o que ainda tenta te prender. E se você conhece alguém que está sofrendo com uma traição, compartilhe esse vídeo agora. Não espere. Esse pode ser o socorro que essa pessoa tanto pediu em silêncio. Agora, antes de ir, eu te peço com verdade, se inscreva nesse canal. Mas não apenas como mais um canal entre tantos. Se inscreva como alguém que entendeu que esse espaço é um território de cura, confronto e transformação diária. Ative o sino e volte amanhã. Porque cada novo dia carrega uma nova oração. E você vai precisar de força para continuar. E por fim, escolha agora outro vídeo. Não vá embora rápido. O que começou aqui precisa continuar. Você ainda está aqui porque Deus não desistiu de você. Escolha um vídeo agora ou continue adiando sua transformação.